Bom dia, auditores fiscais, ativos e aposentados de todo o país. Passamos o final de semana cuidando dos assuntos relacionados a mais esse ataque do governo contra a Receita Federal, cuja intenção não é outra senão asfixiar pela via financeira e orçamentária, matando pela raiz a estrutura do nosso órgão. A PEC 186, aprovada no Senado na última quinta-feira, segue essa semana para a Câmara. A exemplo do Senado, a votação seguirá o rito relâmpago para não deixar qualquer margem de reação a quem queira alterar o texto. Durante o final de semana, falamos com as principais lideranças de alguns partidos, PSB, PP, PDT, PT, Podemos, Cidadania, com o objetivo de garantir a apresentação de destaques. A receptividade foi muito boa, eles compreenderam bem a matéria, mas apesar disso, sabemos que o governo tem um enorme domínio na Câmara e por isso esperamos nos reunir ainda hoje com o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros. É preciso deixar claro que nossas chances, em razão desse quadro, dependem muito do governo. E eu estou me referindo aqui diretamente à atuação do ministro Paulo Guedes. Sabemos que o seu encaminhamento junto à liderança do governo na Câmara para buscar uma solução junto ao presidente da Casa, isso é decisivo. Creio que todos já viram a nota da Receita a respeito da reunião do secretário Tostes com o ministro Guedes na sexta-feira à noite. Sabemos que houve uma carta da administração assinada por todos os delegados e superintendentes, mas saibamos que não há absolutamente nada resolvido. O fato do ministro Guedes ter ligado para o general Ramos, secretário de governo, foi positivo, claro, mas precisamos ver tudo isso com muito ceticismo. Todos sabemos que o ministro Guedes é contra os fundos, a favor de desvincular tudo e que os projetos saíram do Ministério da Economia. Mas diante da pressão e vendo a lista enorme de exceções criadas até fundo do café, ele pode ter reavaliado, e assim esperamos, a sua posição em relação ao Fundaf. Hoje, segunda-feira, devem acontecer reuniões do secretário da Receita com o Planalto e com a Câmara, e mais à noite devemos ter notícias dessas reuniões. O fato é que nós, auditores fiscais, não podemos baixar a guarda. Pelo contrário, a direção nacional passou o sábado reunida. Chamamos para hoje, segunda-feira, 9h30 da manhã, uma reunião com as delegacias sindicais. Precisamos muito do apoio das DS. Faremos outra reunião às 15 horas com delegados e superintendentes. Queremos saber o quanto realmente estão comprometidos com a defesa da Receita Federal e precisamos, auditor e auditora fiscal, de cada um de vocês. Se estivéssemos em outra situação, sem pandemia, sem isolamento social, sem lockdown em algumas cidades, nós certamente faríamos manifestações públicas, presenciais, em frente aos prédios da Receita Federal, em Brasília, em frente ao Ministério da Economia, em frente ao Congresso, como fizemos várias vezes no ano de 2019. Por exemplo, quando estava na Câmara a emenda da Mordaça, maio de 2019, em frente ao Supremo Tribunal Federal, protestando contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes, quando houve o afastamento dos 2 colegas de Vitória e a suspensão das 133 fiscalizações sobre pessoas politicamente expostas. E o Dia Nacional do Luto, contra os vários ataques que vínhamos sofrendo do Congresso, do TCU, do STF e contra as tentativas de ingerência política do Planalto. Lembram do caso de Itaguaí, no Rio de Janeiro? Todas essas manifestações tiveram uma grande cobertura da imprensa de todo o país. Só que o momento atual, colegas, infelizmente, não nos permite nada disso. A verdade é que se aproveitam dessa situação gravíssima de saúde pública para passar a boiada, com o Congresso Nacional fechado para o público externo, sem nenhum respeito a prazos, pulando as comissões, tratorando como nunca se viu. Nós precisamos ser criativos e fazer, como for possível, 2 dias de um verdadeiro apagão na Receita Federal, em protesto aos ataques do governo para enfraquecer a nossa casa. A questão agora é o Fundaf, é a PEC 186, mas nosso problema não se resume a isso, nem se resolve caso consigamos reverter a questão do Fundaf. Por isso, colegas, independente do que acontecer na próxima quarta-feira, quando deve ser votada a PEC 186 na Câmara, precisamos aproveitar esse momento de caos para acordar um grande contingente de colegas que ainda não se deram conta dos riscos que ainda estão por vir. Conseguem imaginar nesse cenário como será a reforma administrativa e a reforma tributária?
Vamos ficar quietos ou vamos à luta em defesa dos nossos interesses? Começaremos nessa semana com 2 dias de apagão, de protesto, terça e quarta-feira. E a partir de então, colegas, só vamos parar quando voltarmos a ser respeitados pelo governo. Em relação à administração da Receita, estamos com uma série de pendências mal resolvidas. O porte de arma, portaria do teletrabalho, os ajustes no PROSED, a desconcentração do poder decisório e, claro, o principal, a regulamentação do bônus, que precisa estar resolvida nos próximos meses. As DSs poderão detalhar outras ações de mobilização, conforme a realidade de cada local. As unidades aduaneiras têm suas peculiaridades, mas o que mais importa é que haja esse protesto. É o mínimo que podemos fazer. Todas as iniciativas são bem-vindas e eu peço a cada um de vocês que enviem mensagens aos deputados do seu estado. Podem usar o site nãoapec32.com.br, lá tem o e-mail, Facebook e Instagram de todos os parlamentares. Nada de participar de reuniões na Receita, cursos, sessões de julgamento, chega! Terça e quarta-feira, dias de apagão na Receita Federal. Conto com todos vocês.